Seja bem-vindo ao canal Física em Movimento. Eu sou o Gustavo e antes de começar essa aula, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui no cantinho para você se inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos uma aula. E se você quiser aprender um pouco mais sobre fisioterapia, você está no lugar certo. E aí pessoal, eu sou o Gustavo e a nossa aula de hoje é sobre planos e eixos anatômicos. É um tema que muitas vezes acaba sendo de grande dúvida durante a graduação, então hoje a gente vai revisar alguns conceitos, termos de posição e movimentos que ocorrem nos planos e nos eixos. Os planos anatômicos, eles são planos imaginários, são linhas traçadas que atravessam o corpo na posição anatômica. Eles podem ser os planos de delimitação do corpo humano e os planos de secção do corpo humano. Nós vamos ver a diferença a partir de agora de plano de delimitação e de secção. Os planos de delimitação são planos que são linhas tracejadas que se unem à superfície do corpo. E suas intersecções elas vão determinar o formato de um sólido geométrico. Então, como a gente pode ver nas imagens, é formado como se fosse um retângulo ao lado do corpo. E esses são os planos de delimitação. Nós temos 4 planos verticais, que são o anterior ou ventral, o posterior ou dorsal, lateral direito e lateral esquerdo. Para fechar esses planos, nós temos 2 horizontais. Um é superior ou cranial, por conta da relação com o crânio, e o outro é inferior ou caudal. Para ter um senso melhor de posicionamento e direção, nós temos alguns nomes que nos dão essa relação. Esses nomes são pares de adjetivos opostos, que vão descrever as relações que existem entre as partes anatômicas durante a posição anatômica e comparam a relação uma com a outra. Isso também, de acordo com os órgãos, também são descritos faces, as margens medial e lateral da escápula, por exemplo, como extremidades ou ângulos. Um outro exemplo seriam os ângulos da escápula. A escápula tem o ângulo superior, inferior e lateral. Caso queira relembrar a anatomia da cintura escapular, veja a aula do professor Fábio de anatomia do ombro. Temos como base, então, a linha média, que é uma linha traçada no meio do corpo. As estruturas que ficam mais próximas dessa linha são estruturas com o nome de medial, e as estruturas que ficam mais longe dessa linha média são estruturas laterais. As estruturas superiores ou craniais são aquelas que estão mais próximas à cabeça. As estruturas que são inferiores ou caudais são estruturas mais próximas dos pés. A estrutura proximal é a estrutura que fica mais próxima da raiz do membro. Por exemplo, onde está assinalado proximal é mais próximo da raiz do membro. O ombro é como se fosse a ligação do membro superior com o tórax. Sendo assim, a mão é mais distal, é mais longe da raiz do que o cotovelo, por exemplo. Quanto aos termos de posição e direção, nós temos anterior ou ventral, que é mais próximo do ventre, posterior ou dorsal mais próximo do dorso, como nós vimos anteriormente nos planos de delimitação. Superficial e profundo são as estruturas que estão mais próximas ou mais distantes, respectivamente, da pele. Então, a estrutura mais superficial fica mais próxima da pele e a estrutura profunda mais longe da pele. Interno se refere à estrutura que fica mais próxima da cavidade e externo à estrutura que é mais distante da cavidade. Além disso, nós temos a definição de média e intermédia como uma estrutura que se situa entre outras duas. Um exemplo clássico de estrutura intermediária é a falange intermédia. Ela fica entre a falange proximal e a falange distal. Quanto aos termos de lateralidade, nós temos os termos homolateral ou ipsilateral, que são de estruturas localizadas no mesmo lado do corpo. Nesta imagem em destaque, nós vemos o membro superior direito e o membro inferior direito sendo grifado. Já as estruturas heterolaterais ou contralaterais são localizadas em lados opostos. No exemplo da imagem, nós vemos o membro superior esquerdo e o membro inferior direito. Eles são contralaterais.
Para facilitar o entendimento desses termos de posição e direção, trouxe essa imagem para exemplificar. Nós temos aqui uma vértebra e a coluna vertebral é situada posteriormente no nosso corpo. À frente nós temos a estrutura do externo. E ligando o externo à coluna, nós temos uma costela de um lado e uma costela do outro lado. Dentro desse espaço delimitado, nós temos alguns itens com uma gravação de letra. Então, vamos lá para alguns exemplos. Vamos pegar a letra D. Essa estrutura com a classificação da letra D, ela é mais lateral do que a estrutura F. Por quê? A estrutura F ela está mais próxima do plano mediano e a estrutura D está mais distante do plano mediano. Um outro exemplo que a gente poderia dizer é que a estrutura D é mais externa que a estrutura F. Por quê? A estrutura D está mais próxima do lado de fora da cavidade, enquanto a estrutura F está mais próxima da parte de dentro da cavidade. A estrutura E ela é ipsilateral ou homolateral à estrutura F e à estrutura D, porque elas estão do mesmo lado. Porém, a estrutura E ela é contralateral à estrutura H. Agora vamos falar dos planos de secção, que são os planos que amedrontam todos os estudantes que trabalham com movimento. Os planos que dividem o corpo humano, nós temos o plano mediano, que é um plano vertical, que vai de anterior para posterior, que vai dividir o corpo em metade direita e metade esquerda. Ele é um plano imaginário, como nós havíamos comentado anteriormente. Além disso, todos esses planos e eixos são adotados através da postura anatômica. Se você não se lembra da postura anatômica ou quer revisar, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar nele e relembrar alguns termos introdutórios de anatomia. O plano sagital é um plano vertical paralelo. Esse é o plano que a gente usa para falar sobre movimentos. O plano sagital ele vai dividir o corpo em metade direita e metade esquerda. Então, se lembrarmos das suturas cranianas, a sutura sagital é aquela sutura que vai unir os lobos parietais. E se nós traçarmos uma linha nessa sutura, ela vai dividir o corpo em metade direita e metade esquerda. Já o plano coronal, se nós lembrarmos, nós temos a sutura coronal. Através dessa sutura, traça então um plano vertical que vai dividir o corpo em parte anterior e posterior. O terceiro plano que nós temos que divide o nosso corpo é o plano transversal ou horizontal. Ele vai dividir o corpo em metade superior e metade inferior. Para que essas linhas imaginárias sejam unidas, nós temos os eixos anatômicos. Esses eixos eles vão ser traçados perpendicularmente à divisão dos planos anatômicos. Nós temos então o eixo coronal, que ele vai de um lado para o outro do corpo. Ele vai unir as metades direita e metade esquerda. Se nós formos recapitular, o plano que divide o corpo em metade direita e metade esquerda é o plano sagital. Então, para o plano sagital, quem vai unir vai ser o eixo coronal. Já o oposto é verdadeiro. O eixo sagital ele vai unir a metade anterior ou posterior. O plano que dividiu o corpo em metade anterior e posterior foi o plano coronal. Então, para um plano coronal, nós temos um eixo sagital. O eixo sagital vai unir o plano coronal. Já o último plano, que é o plano transversal, nós vamos ter um eixo longitudinal ou crânio-caudal. Ele vai unir as metades que foram separadas superiormente e inferiormente pelo plano transversal. Assim, o eixo longitudinal une o plano transversal. E por que saber de planos e eixos? Porque através desses planos e eixos ocorrem os movimentos do corpo humano. A flexão é um movimento onde aproximará a extremidade da raiz, ou seja, vai ocorrer uma diminuição do ângulo entre as partes do corpo. Já a extensão ela vai aumentar esse ângulo, ela vai endireitar o membro. A hiperextensão seria uma extensão além do ponto de referência anatômica. E os movimentos de flexão e extensão ocorrem através de um plano sagital e um eixo coronal.
Então, se nós formos recapitular, o plano sagital divide o corpo em metade direita e esquerda, e o eixo coronal ele vai sair de um lado para o outro. E através desse plano e eixo vai ocorrer o movimento de flexão e extensão. Para os movimentos de abdução e adução, nós temos um plano coronal para um eixo sagital. O plano coronal vai dividir o corpo em metade anterior e posterior e vai incidir um eixo sagital de frente para trás. Assim, através desse plano e desse eixo, vai ocorrer o movimento de abdução e adução. Os movimentos rotacionais são movimentos que giram uma parte do corpo sobre a outra, em torno do seu próprio eixo. Nós temos as rotações medial ou interna e a rotação lateral ou externa. A rotação medial ela traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. E a lateral é o oposto, ela vai levar essa face do membro mais longe do plano mediano. O plano que ocorre a rotação é o plano transversal para um eixo longitudinal. Um exemplo clássico disso é a gente pensar naquele frango assado da televisão de cachorro. Quando a pessoa vai assar um frango naquela churrasqueira, o que ele faz? Ele pega o espeto e coloca de cima para baixo, não é assim? E através disso ocorre o quê? A rotação do frango dentro da churrasqueira. É como se fosse o plano transversal para um eixo longitudinal. Os movimentos do corpo humano, além desses movimentos que nós vimos de flexão e extensão, adução e abdução e as rotações medial e lateral, nós temos alguns casos especiais, como na articulação do ombro, onde nós temos a abdução horizontal ou extensão horizontal, que são sinônimos, e a adução ou flexão horizontal. Esse movimento parte da posição do ombro a 90 graus de flexão. Então, a adução é trazer próximo do plano mediano e a abdução afastar. Então, a partir de 90 graus de flexão de ombro, a adução será aproximar do plano mediano e a abdução horizontal afastar. No antebraço, nós temos a pronação e supinação, que é o movimento que ocorre da cabeça do rádio sobre o capítulo do húmero. Na articulação do punho, nós temos a abdução e a adução com outros nomes. A abdução é o desvio radial e a adução o desvio ulnar. E na articulação do tornozelo, os movimentos de flexão e extensão são chamados de dorsiflexão e plantiflexão, respectivamente, inversão e eversão do tornozelo. A circundução é um movimento circular que vai combinar 4 movimentos. São eles a flexão, a extensão, a adução e a abdução. Então, toda articulação que consiga realizar esses 4 movimentos, ela vai fazer uma circundução. Outro caso especial é a cintura escapular. A escápula ela tem um movimento durante os movimentos da glândula humeral. Se você quer saber um pouco mais sobre a anatomia funcional do ombro, assista a videoaula de anatomia funcional do ombro do professor Fábio, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A escápula tem os movimentos de elevação a partir da sua posição de repouso, tem a depressão quando ela abaixa em relação à sua posição de repouso. A abdução vai ser o afastamento da coluna, a adução, a aproximação da escápula em relação à coluna. A rotação lateral é quando o ângulo inferior roda para cima e a rotação medial quando o ângulo inferior roda para dentro ou para baixo. Outro caso especial é na mão. O terceiro dedo ele vira a referência e não mais a posição anatômica. Então, a abdução dos dedos da mão ocorrerão quando os dedos se afastarem do terceiro dedo. Já a adução é quando os dedos se aproximam do terceiro dedo. No pé, a referência vai ser o segundo dedo, o segundo artelho. A abdução ocorre quando os dedos se afastam do segundo artelho e a adução ocorre quando o dedo se aproxima do segundo artelho. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre planos e eixos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Também façam um comentário se gostou dessa videoaula, se você tem sugestões para novas aulas e acompanhe as nossas redes sociais.